Porque hoje é feriado de finados aqui no Brasil e o mercado financeiro seguiu fechado. Mas nos Estados Unidos, o Banco Central americano anunciou mais uma medida para tentar controlar a inflação que segue em alta. Camila Abdelmalak, qual foi essa decisão do Fed e como ela pode afetar o Brasil? Boa noite. Boa noite, Lívia. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central decidiu pela elevação dos juros, elevação que vem acontecendo desde março desse ano. Foi na magnitude de 0,75 ponto percentual. A taxa de juros nos Estados Unidos está no intervalo entre 3,75% e 4%. A elevação dos juros ela vem como uma resposta pelo processo inflacionário nos Estados Unidos, que está acontecendo desde março de 2021, como uma consequência não apenas dos desequilíbrios causados pela pandemia, mas também por conta dos estímulos adotados pelo governo Joe Biden para superaquecer a economia, para eles conseguirem aí passar pelo período e pelas consequências da pandemia. Lógico que Joe Biden sempre aponta também as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a inflação no preço das commodities, mas por lá, como eu disse, a inflação ela vem acontecendo mesmo antes desse conflito. Atualmente, a inflação nos Estados Unidos está em 8,2% e hoje, no comunicado, o Fed deixou claro que vai ser necessário continuar com as elevações da taxa de juros para levar ela para a meta, que é de 2%. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, comentou que é um momento difícil na economia global. A gente sabe que a inflação não está acontecendo só nos Estados Unidos, mas também em outras economias lá na Europa, que também estão adotando os bancos centrais a elevação da taxa de juros. Ele também apontou que está sendo um desafio nos Estados Unidos desaquecer o mercado de trabalho. Hoje, inclusive, foi divulgado um dado de criação de 239 mil postos no mercado de trabalho privado, muito acima do que era esperado. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,5%, a menor taxa de desemprego nas últimas 5 décadas. Então, eles têm aí um ambiente bem desafiador para contornar o cenário inflacionário, porque a economia por lá ainda está aquecida. E o impacto dessa elevação da taxa de juros nos Estados Unidos para o Brasil é ficar bem atento, porque o objetivo dessa elevação da taxa de juros é justamente desaquecer a economia dos Estados Unidos. E como eu disse há pouco, a gente tem outros bancos centrais também elevando a taxa de juros pelo mundo afora, e isso sinaliza que em 2023 a gente vai ter um cenário econômico global muito mais desafiador, e isso também pode trazer aí obstáculos para a economia brasileira no próximo ano. Camila, peço para você continuar com a gente, pode ser rapidinho, já volto a te chamar, porque a gente vai trazer um outro destaque aqui no Jornal Jovem Pan. Os bloqueios nas rodovias feitos por manifestantes contrários ao resultado das eleições desde segunda-feira já afetaram até o momento mais de 30 linhas de produção que estão paradas ou com risco de paralisação. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Em nota, a associação apontou que, se os bloqueios forem mantidos, a partir de quinta-feira, há risco, sim, de descarte de, no mínimo, 500 mil litros de leite por dia, pelos principais fornecedores de apenas uma indústria associada. Abre aspas. Isso representaria prejuízos milionários para a economia, impactos na inflação e um desserviço aos esforços empreendidos pela sociedade no combate à insegurança alimentar. Fecha aspas. Segundo a associação, os bloqueios nas estradas comprometem severamente o acesso das indústrias às matérias-primas e insumos essenciais à produção e ainda impedem a distribuição de todos os tipos de alimentos, inclusive leite em pó e fórmulas infantis. Ainda há relatos de falta de combustíveis em diversos locais do país, como o Distrito Federal, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Hoje, segundo a Fê Combustíveis, o ponto mais complicado era Paulínia, no interior de São Paulo. Agora, Camila Abdelmalak, toda essa situação pode trazer algum tipo de reflexo para a inflação aqui no país?
Olha, Lívia, sem dúvidas, né? Se essa situação continuar por mais alguns dias, a gente já teve aí recentemente uma notícia positiva quando olhava para a inflação, que era um grande vilão, por exemplo, o leite, que estava mostrando uma deflação. Então, uma situação como essa, sim, começa a alarmar os economistas e os analistas, porque a gente tem um cenário inflacionário melhor aqui no país, a gente acompanha uma forte desaceleração da inflação nos últimos meses, até deflação durante 3 meses, mas tem uma inflação que continua preocupando, que é a inflação da alimentação em domicílio. Então, sim, a gente tem um risco, principalmente por conta dos produtos que são mais perecíveis, como é o caso do leite e do hortifruti, e isso pode se traduzir numa inflação lá no mês já de outubro, passagem para novembro, novembro, a gente já está em novembro, numa inflação no IPCA em novembro um pouco mais elevado. Grande vilão, a alimentação em domicílio mostra uma alta já de 13% no ano de 2022, então a situação ela é preocupante sim, Lívia, quando a gente olha para os preços. A hora que a gente imagina que a situação está entrando nos eixos, vem isso para afetar a nossa economia também, né, Camila? Muito obrigada, viu, pela análise de hoje e até amanhã. Até. Rodrigo Constantino, gostaria de escutá-lo em relação à decisão do FED, o Banco Central norte-americano, elevação da taxa de juros pela 6ª vez. E esse é um expediente tradicional para você brecar a elevação da inflação. Quais são os riscos para a economia norte-americana, Consta? Os riscos não são nada desprezíveis, né? Aumenta tudo que é taxa de juros na rabeira, o mortgage, que é a hipoteca imobiliária, que é um mercado gigantesco aqui, porque todo americano tem uma casa e boa parte da casa hipotecada, né? É o principal ativo nos Estados Unidos, e isso vai encarecer o pagamento mensal, então precisa de emprego, de renda subindo para dar conta, tem a inflação alta. Agora, veja, a minha análise sobre isso é que o FED, o Banco Central Americano, ele demorou muito a agir, ele está atrás da curva. Se ele tivesse começado antes esse processo, a coisa não precisaria ser tão drástica. O problema é que ele deixou a inflação chegar a 10%, chegar a quase 10%, ao maior nível em 40 anos, ele ficou dormindo no ponto, com medo de produzir uma recessão. E aí é que é o problema, né? Que nem a teoria que os economistas repetem do ponche na festa. Se você ficar servindo bebida grátis por muito tempo, chega alguma hora que as pessoas começam a ficar eufóricas de maneira artificial, se é que me entendem. Agora, Miguel Daúde, uma manifestação dessa dimensão que a gente está percebendo aqui no Brasil tem impacto em vários setores. Eu trouxe agora há pouco a informação do impacto na produção aqui no Brasil. Há, inclusive, uma indústria que, a partir de quinta-feira, pode ter uma perda diária de 500 mil litros de leite, e isso impacta em toda a cadeia, né? Sem dúvida. A produção de leite hoje, ela tem a necessidade de rapidez, porque você tira o leite, né, da vaca, você pode colocar em resfriadores, mas depende exatamente de, dentro de um período, você levar esse leite, né, para ser processado. E se você tem uma interrupção do fluxo desse mecanismo, dessa infraestrutura, você acaba tendo que jogar fora esse leite. E, independente do leite faltar, o mercado já traz para o presente essa expectativa, e o leite, a partir de 2, 3 dias, já pode começar a subir na gôndola do supermercado. Daí que a Camila disse que a partir já de novembro nós podemos ter um impacto na inflação. Não que a realidade vai fazer isso, mas essa expectativa ela vem para o presente e pressiona o processo inflacionário, que a inflação é usada para indexação de índices, né? Então, nesse momento, essas manifestações, essas paralisações, elas causam isso. Inclusive, impacto no PIB, viu, Lívia? Impacto no PIB significa o quê? Menor crescimento, menor orçamento para 2023, e aí você vai ter que fazer um perdão para poder acomodar as despesas lá na frente. Então, é uma situação gravíssima. Daí, por isso que eu gostaria de chamar a atenção e parabenizar o presidente pela sua fala de hoje, pedindo para interromper imediatamente essas paralisações.